Agora sim, muito boa noite, meu amigo. Boa noite, querido. Obrigado aí Muito, pelo convite. muito Feliz feliz aí. de estar aqui. Gratidão de coração pelo tempo, disponibilidade para a gente bater esse papo aqui, trazer um pouco de conhecimento, de transmissão para as pessoas. Gratidão, viu? Desde já. Obrigado a você. Pode perguntar que eu estou aqui à total disposição. Aí. Você Vamos lá. tá esperando as perguntas, é isso? Vamos lá. Muito bom. Ô, Rafael, uma das primeiras perguntas que eu faço para os convidados aqui é para a gente saber quem é você e qual é a sua grande causa, o que você acredita. Compartilha com a gente. Eu sou Rafael Cunha, sou fisioterapeuta, trabalho com osteopatia e terapias manuais. E o grande propósito que eu vejo de missão, de transmissão, é realmente difundir a osteopatia, os princípios. Né? Eu já tenho aí 13 anos de práticas clínicas. Então, cada vez mais poder levar isso para as pessoas. É uma terapia relativamente nova no Brasil, apesar de ser antiga. Ela tem 140 anos, mas no Brasil tem aproximadamente 30 anos só. Né? Então, realmente sempre difundir ela para chegar mais longe possível e podendo ajudar as pessoas, podendo ajudar na qualidade de vida, nas dores, nas patologias e como a gente reage também. Né? Hoje eu quero falar um pouquinho de mudança de crença sobre doença, patologia. Então, quebrar alguns paradigmas aqui das pessoas sobre as dores físicas e emocionais. Muito bom, meu querido amigo e meu osteopata oficial, né? O melhor que eu conheço. Muito bom. Quando a gente começou a conversar, né, o que a gente poderia trazer aqui na live, o que a gente poderia compartilhar com as pessoas, principalmente que estão ligados, né, nesse movimento que nós fazemos parte, de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, surgiu aí, né, como a gente pode olhar para esses bloqueios, para essas crenças, como isso, né, talvez alguma complicação emocional vai trazer no nosso corpo físico, como que nós cuidamos, ou até esquecemos disso, né, Rafael? Eu acredito que seja um dos grandes princípios aí que as pessoas vão até você, né? Que acabam esquecendo de cuidar do próprio corpo, acabam esquecendo do que gerou aquilo. Como é que é essa chegada de pessoas até buscar uma fisioterapia, buscar uma osteopatia, buscar olhar para essa parte física e aí talvez nem saiba a origem, mas como é que as pessoas chegam para você? Elas vêm geralmente com uma causa, uma queixa de coluna, uma hernia de disco, né, alguma alteração, às vezes algum encaminhamento, ou ouviu alguém falando sobre, né? E aí ela descobre muito mais coisas. Então, é muito comum uma pessoa vir por um problema X, a gente resolver, e ela falar, eu vou vir uma vez por mês, porque eu me sinto bem, quando eu vou eu durmo melhor, a minha digestão melhora, e ela começa a entender que a osteopatia não é só colocar as coisas no lugar, né? Não é só estralar a coluna, melhorar os movimentos, e que a osteopatia é muito além disso. Então ela começa a também se descobrir, a gente sempre explica os fatores, né? Busca sempre trazer a causa, né? Então investigar a fundo e a pessoa ela vem com uma causa, mas o benefício dela ele vai muito além. Ele vai além e entra em outros aspectos aí. E é bem diferente, né, Rafa, do quanto as pessoas às vezes estão acostumadas, né? Ah, aconteceu alguma coisa, eu preciso de um médico, eu preciso de um remédio para resolver isso agora e pronto, né? É importante olhar a origem, né, buscar a causa disso, porque senão volta, né? Você resolve alguma dor, resolve alguma complicação mais grave, só que isso continua, né? É igual o nosso padrão de autoconhecimento. Você continua repetindo, né, os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, pode ser que a gente esteja aí numa grande jogada de cair de novo, né? Cair de novo nas mesmas complicações. Exatamente. Então não é só a gente ajusta, né, a pessoa, a gente dá a oportunidade do corpo se reequilibrar através das manobras e também a gente busca sempre dar consciência, né? Então a osteopatia ela é uma filosofia bem completa e ela se alinha com outras terapias. Então a gente vai, muitas vezes a gente busca, às vezes buscar um conhecimento no coaching, na PNL, recomendar a constelação. É muito comum a gente vê que a pessoa ali tem um sintoma, mas é que ele tem um fundo emocional, um fundo de desequilíbrio.
Então a gente dá ali alguns pitacos e a gente recomenda sempre a pessoa buscar um terapeuta, falar, essa questão sua, ela é, por exemplo, você precisa de uma constelação familiar, precisa de um outro olhar. Então, se a pessoa não tem a consciência, né, do que causou ela ali, ela pode repetir aquele padrão, sim. Então, nosso papel também é ajudar ela, né, a entender por que o corpo está manifestando aquilo, no primeiro momento, né, e muitas vezes é uma coisa natural, e para ela não ficar repetindo, porque se ela fica repetindo ou revivendo, entra num padrão crônico, né, num padrão autoimune, que às vezes é bem complicado de sair. E aí, imagina o quanto isso deve se projetar na vida, né, dos seus pacientes aí, que acontece na casa, mas que também acontece dentro da empresa, né, quando está trabalhando. Então, eu gosto de trazer muito esse contexto, que a empresa é apenas mais um local que vai, digamos assim, projetar algumas dificuldades que você tem, vai acontecer ali algumas coisas que você não está olhando, né? Então, com certeza, muitas das dores aí que as pessoas trazem, né, são multiplicadas, né, dentro do ambiente de trabalho, são, digamos assim, incentivadas por uma rotina de estresse, uma rotina de cansaço, uma rotina de não cuidado, né, do corpo físico e, com Sobrecarga. certeza, sobrecarga. O quanto isso acontece nas empresas e as pessoas são conhecidas, né, digamos assim, de precisar ir buscar uma ajuda terapêutica, uma ajuda principalmente aí que você faz na fisioterapia, na osteopatia, mas de olhar para isso. Você percebe isso também, que acontece muito isso nas empresas, as pessoas chegam do trabalho já reclamando de coisas que aconteceram lá, só que culminou aí numa dor, culminou em algum bloqueio, né? A gente vai falar muito sobre esses bloqueios. Você vê isso associado à empresa, a esse ambiente de trabalho também? Sim, porque o emprego, a empresa, ele pode ser uma fuga, né? Então ele pode ser uma fuga dos problemas pessoais, dos problemas de casa. Então na empresa a pessoa se sente bem e ela vai ter só o sintoma no final de semana, por exemplo. Então, dentro da nossa anamnese, a gente sempre pergunta, quando que essa dor piora? Tem um horário? Tem um dia da semana? Né? Então a empresa ela pode ser o causador, né? Ou ela está revivendo alguma coisa na empresa, com o chefe, com o parceiro ali, com o colega, que está intimidando, ela está sentindo afrontada, ela está sentindo um perigo, ou também a empresa pode estar sendo um porto seguro. Então, a gente sempre, na anamnese, a gente vai refinando essas perguntas, né, para tentar encontrar a causa e explicar. Por quê? Porque, Gabs, o sintoma, ele sempre vem quando a gente está mais relaxado, quando a gente está mais seguro. Né? Então, Sim. o sintoma ele vai vir, né, ou no final de semana, ou à noite. Né? Então, a gente explica essa relação, né, do estresse, do causador, e vai tentando dar possibilidades para a pessoa recuperar aquilo no corpo e também para ela criar estratégias para aquilo ser minimizado. Muitas vezes não dá para resolver. Né? A gente sempre busca uma resolução real dos conflitos. Mas muitas vezes não dá para resolver. Ela tem que conviver com a sogra, ela tem que conviver com aquele emprego. Então a gente tenta dar aí ferramentas, né, para ela viver melhor com aquilo. Muito bom, muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui da Michelle. Ela perguntou: e quando a empresa é em casa? Nesse momento aí, né, nesse último ano, principalmente, aumentou o home office, aumentou o trabalho em casa, né? Em cima desse contexto que a gente vive. Tem aparecido mais clientes com essas dificuldades porque fica mais tempo em casa e aí não tem nem tempo para descansar? As dores se multiplicam ali dentro da própria casa? Como é que você viu isso? O que a gente está observando é que a pessoa ela tem trabalhado mais, né, com esse home office. Antes ela trabalhava 8, 9 horas, hoje ela está trabalhando 10, 12 sem perceber. Então ela não consegue colocar, às vezes, limite, né? E aí vão aparecer dores que ela não tinha, até por movimentação, por ergonomia. Então, eu sempre tento falar o quê? Você tem que compensar. Você tem que sempre fazer um movimento compensatório. Se você fica numa posição de flexão, com a cabeça baixada, ou sentado ali 3, 4 horas, você
precisa dar um intervalo, fazer uma autopostura, fazer uma respiração, né? Ensino às vezes algumas coisas, eu sempre falo para a pessoa fazer o contrário, o inverso do que ela faz no trabalho. Então, um movimento contrário, para dar uma equilibrada. Mas tem acontecido sim, bastante. Agora as pessoas já estão mais acostumadas, né? Já se passou um ano, mas isso foi muito comum no começo da pandemia aí. E a importância de ter profissionais, né, Rafa, nessa linha, assim, da fisioterapia, para cuidar desse nosso corpo físico, né? Porque no meio da rotina, no meio da correria, no meio de tantas coisas acontecendo, a gente acaba esquecendo, né, de ter um bom tempo de descanso, de ter uma atividade física que tonifique ali o corpo para ficar longas horas, né, sentado, longas horas fazendo alguma coisa. Então, eu gosto muito de trazer isso, que a gente possa se lembrar, né, do nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual, sempre olhando essa visão mais integral, assim. E você faz esse trabalho, né, do quanto é importante olhar para o ser humano como inteiro. Por isso que você utiliza aí tantas ferramentas, né, dentro da fisioterapia, da osteopatia, e para olhar para o ser humano como integral. E aí, falando nisso, como que você trata essa questão dos bloqueios aí físicos, emocionais que a gente colocou aqui na live? Como que surgem esses bloqueios? Bom, a nossa vida, né, ela não é linear. As pessoas acham que o equilíbrio é você estar numa linha reta. Né? Então não é bem assim. Então a gente tem, durante o dia, né, a simpaticotonia, que é uma ativação de digestão, de movimento, de batimento cardíaco, né, de ficar mais em alerta. Então, isso durante o dia. Um dia normal, a gente tem como se fosse um gráfico. A gente chega no pico dessa simpaticotonia e aí à noite a gente começa a partir das 18 horas a entrar na vagotonia, né, que seria o inverso. Então, a gente começa a ter uma digestão já diferente, uma preparação para o sono, para o recolhimento, e onde muitas vezes os sintomas vão aparecer. Tá? Então, quando a gente está num desequilíbrio, seja por um estresse, um problema que está ali latente, isso vai começar a alterar. Essa normalidade, ela vai começar a alterar. Né? Então, a osteopatia, ela dá o quê? Ela dá a possibilidade do corpo se reequilibrar. Então, às vezes, a gente tem uma tensão, um estresse. Só que a gente é jovem, tem lá 20 e poucos anos. Então, o corpo ele vai fazer o quê? Ele vai compensar, ele vai entortar. Tá? Então, a gente tem os nervos na coluna, né? Os nervos simpáticos. Então, às vezes, eles vão estar sempre hiperativos, sempre numa defesa. Então, a pessoa vai começar a ter uma alteração, às vezes postural, um ombro mais alto, né? Para se proteger. E aí vai criando uma cascata de problemas, uma cascata de disfunções. Até chegar num sintoma que ela vai procurar um médico, um fisioterapeuta, um massagista, e por aí vai. Então, cada tipo de situação vai causar um reflexo, vai causar um sintoma na pessoa. Então, a gente parte sempre por esse pressuposto, né? Para daí ir desenrolando a terapia, desenrolando as técnicas, né? A gente faz toda uma conduta aí. Eu trouxe também um esqueminha, que eu desenhei aqui para a gente ficar mais lúdico, né? Uhum. Sobre os tecidos e sobre como que o corpo vai reagir mediante aos tipos de problema. E aí a gente vai buscar a terapia, né? Seja ela terapia manual, ou, às vezes a gente tem que indicar uma parte nutricional também para a pessoa, né? Então a gente tem todo esse olhar aí sistêmico. E a pessoa, né, Rafa, quando está imersa, ela não vai perceber, né, essas coisas. Como você falou, o corpo vai compensar e você vai buscando aquele equilíbrio, né? E você vai estar achando que aquilo é normal. Você vai acostumando com aquele jeito, né? Talvez alguma dificuldade, alguma dor, você vai acostumando com aquela dor, tá achando que ela é normal, né, no seu corpo, e você não sabe que dá para se liberar dela, compreender, né, evitar que isso aconteça novamente. Então, quando as pessoas estão aí, né, no dia a dia, é difícil perceber, né, Rafa? Sim, é complicado. Muita gente tem essa dificuldade, né?
de se perceber, de perceber a respiração, de perceber a posição, né? Porque o nosso corpo ele vai jogando tudo para o inconsciente. Né? Uhum. Ele não quer perder tempo com isso. Ele sempre dá um jeito de seguir em frente. Só que esse seguir em frente ele tem um preço, ele tem um custo. Né? O que é o custo? É uma artrose. Então, uma artrose com 60 anos é natural. Agora, uma artrose com 35 não é. Né? Então, existe esse custo quando a gente sai do desequilíbrio, quando a gente está forçando ali algumas engrenagens. Então, muitas vezes eu faço, às vezes, um primeiro atendimento, né? E falo para a pessoa, ó, se percebe quando aparece essa dor, percebe se ela está mais localizada, percebe sua respiração, se você tem um estresse, se tem alguma alteração no sono, porque muitas vezes ela não vem com essa consciência, a pessoa, né? E, então, às vezes a gente tem que trabalhar isso para ela começar a se perceber um pouco mais e também tentar entrar em contato com a causa, né? Para a gente ver, delimitar melhor essa causa, de onde que ela está vindo e como que a gente pode ajudar a pessoa mediante ao que ela está trazendo de sintomatologia. Esse trabalho de autopercepção, né, Rafa? Às vezes a gente não consegue perceber alguma coisa e é preciso respirar, parar, ouvir alguém e perguntar por que está acontecendo isso? Por que você está assim? Né? E com certeza nessa anamnese que você falou é muito, muito mais fácil de fazer a pessoa refletir sobre o próprio corpo, sobre as emoções, né? O quanto essas emoções acabam somatizando, né? Essa somatização de tantas coisas. Como que você traz essa questão da somatização? Bom, a somatização, a gente tem níveis de controle no cérebro, tá? Então, a gente vai manifestar no corpo, tá? O princípio da osteopatia é o quê? Buscar uma área disfuncional, uma área que esteja rígida, que ela não esteja trabalhando na sua totalidade. Então, a gente tem que imaginar que tudo na gente é tridimensional. Seja a vértebra, os movimentos das vértebras, né, o movimento do corpo, da coluna. Então, tudo na gente é tridimensional. E existem memórias, né? São as fáscias. As fáscias estão aí em alta, né? O pessoal falando de liberação miofascial. O que são essas fáscias, né? Então, as Uhum. fáscias, elas reagem muito ao estresse, ao cortisol, ao ACTH, que são hormônios liberados pela nossa suprarrenal. Tá? Então, as fáscias, elas têm memória, elas guardam memória e guardam tensão. Então, a gente tem a anamnese, a gente vai ter o que a pessoa está trazendo sintoma e também a própria palpação dos tecidos para ver se tem uma tensão ali, se tem uma retração, um encurtamento, que pode estar por trás daquele sintoma dela. Muitas vezes o sintoma ele é só a ponta do iceberg, viu, Gabriel? Sim. Não assim, nos mínimos casos o problema está ali, né? Então ele sempre está por trás. Ali o sintoma está manifestando, está irritado, está inflamado, mas a causa, dificilmente ela está nesse local, a não ser que seja uma coisa traumática, né? Uma queda, um chicote cervical, uma batida, uma torção, mas a maioria dos casos são crônicos e são adaptativos. E aí cada um vai responder de um jeito. Cada indivíduo ele vai manifestar de um jeito. Então, por exemplo, nós somos irmãos, tá? Uhum. Vou dar um exemplo. Eu sou o primeiro irmão, você é o segundo. Primeiro Uhum. homem, segundo homem. A gente tem já uma diferença hormonal, né? Então, a tendência é o quê? Eu seja destro, né? Então, eu vou ter um comportamento a nível cerebral e você vai ter um comportamento de canhoto, que é uma outra resposta. Então, Uhum. se a gente tem um agressor que entra no ambiente, eu vou ter uma reação e você vai ter outra. Isso é biológico, isso é sobrevivência. Então, isso vai dar o sintoma. Tá? Então, isso vai dar, por exemplo, se tem um agressor aqui do meu lado direito, nós estamos aqui numa sala, eu e você, e tem um perigo que entra. Eu vou ter uma reação de confrontar, por exemplo. Então, eu posso ter uma dor no dia seguinte. Né? E você pode ter uma outra reação de se proteger. Tá? Então, isso vão dar os sintomas que os pacientes trazem para a gente. Né? Então, a gente tem que entender toda essa conotação, entender o ambiente, quando começou, principalmente,
para a gente começar a desenrolar e ver de onde está vindo os problemas. Se é de casa, se é Ente- do trabalho. Entender o contexto, né, Rafa? Porque senão surge algumas coisas aí, igual você traz sempre, né? Essa questão motora, essa questão da defesa, da sobrevivência, né? Que é muito instinto, né? Nosso instinto, o corpo físico agindo e você acaba não percebendo que está acontecendo aquilo. O quanto conflitos, né, acontecem aí no ambiente familiar, em casa, no trabalho, e aí vem Uhum. esse instinto, né? E começa a modificar a nossa forma aí de se relacionar, a forma de como expressar e o quanto é preciso conhecer esse contexto, né? Igual você sempre traz. Olhar para essa causa, olhar quando foi que começou, né? Será que começou Uhum. na infância, quando você tinha dificuldade com a sua mãe, dificuldade com seu pai? Será que aconteceu alguma coisa aí no seu trabalho, com o seu chefe, e já aconteceu isso no passado, né? Essa memória aí de estar compensando alguma coisa, somatizou mais uma vez, mexeu nesse bloqueio, nessa couraça, né? Então é importante entender esse contexto. E as couraças, Rafa? Você traz muito isso também, da questão de entender o quanto, digamos, se a gente fechou o nosso coração e está muito travado, muito fechado, o quanto dores, né, na nuca, isso prende muito em relação a quantas coisas você carrega. Como que você vê essas questões de couraças, assim? Então, as couraças, ela vem da parte do Reich, né? Dos estudos do Uhum, Reich. E dentro da osteopatia, ela bate muito anatomicamente com pontos que a gente tem de transição, né? De membranas. Então, é como se fossem locais que a gente vai jogar tensão, né? Então, bate muito com a anatomia. A gente vai chegar nessas couraças através de alguns testes que a gente faz específicos, né? Que vai, por exemplo, se eu tenho uma gastrite, então eu posso chegar em alguns pontos que vão ter relação com essa gastrite, né? Que vai ter uma rigidez, vai ter um enrijecimento, entra nessa questão que eu te falei do simpático, do parasimpático, né? Desse desequilíbrio, do estresse que a pessoa vivenciou. Então, as couraças, a gente tem liberações, né, através das técnicas manuais, e às vezes só tocando ali na região rígida, a pessoa ela revive o problema, ela tem às vezes alguns movimentos involuntários, liberação de calor, tudo isso. Tudo isso pode acontecer numa sessão. Às vezes coisas que ela não lembrava, ela não te relatou ali, mas conforme você toca numa região, ela começa a reviver ou ter emoções, e ali você pode até desenvolver um diálogo para buscar essa causa, né? O paciente te ajudar. A gente sim. trabalha assim. É como se fosse uma energia, né, cristalizada, parada ali naquela E parte, estagnada. né, estagnada ali, travou e você não percebeu que ela travou e você continua levando a vida e ela te prendendo e ela te fechando, né, fechando o coração, prejudicando a cabeça, o que for, né? Então, a importância de olhar e liberar isso. Qual é o diagrama que você trouxe aí? Você quer explicar pra gente como é que é? Bom, eu trouxe a gente está usando muito a questão da medicina germânica, tá? Uhum. Que é Fala um um pouquinho como é que é conhecimento. como é essa questão da medicina germânica. Nova medicina germânica ela foi descoberta, né, pelo médico francês, Dr. Hammer, e onde ele estudou a origem, por exemplo, do câncer, né? Por que a pessoa, depois de vivenciar tal situação, ela tinha um câncer? Ele passou por uma perda, ele e a esposa perderam um filho inesperadamente, né? E um ano depois ele teve um diagnóstico de um câncer no testículo e a esposa um câncer no ovário. Então ele foi estudar muito a embriologia, né? Então todos os estudos dele são em base da embriologia e ele conseguiu definir os locais, os sintomas, né, que a pessoa vai manifestar de acordo com os predadores, né, de acordo com os perigos que ela passa e Uhum. que muitas vezes, dependendo do grau, pode virar um câncer. Então é incrível, é uma terapia aí linda que tá muita gente aí pelo mundo já fazendo, desenvolvendo, né? E que vai muito contra as crenças que a gente traz, né? Essas crenças da medicina do último século, da parte bioquímica, de medicamentos, ela confronta muito até algumas questões médicas, né?
Então, só que assim, os resultados são assim, incríveis, né? São muito bons. Uhum. E a gente consegue, às vezes quando a gente fala isso para o paciente, ele fala, nossa, mas como é que você adivinhou que eu passei isso? Como é que você sabe? Isso é bruxaria? Não é bruxaria, é biologia. É biologia. Então, esse esqueminha que eu trouxe aqui, ele explica o que que por que que eu tenho uma dor nas costas, por que que ela não melhora, por que que muitas vezes a gente reincidiva, né? A gente fica num trilho ali, então final de semana a gente relaxa, a gente descansa, a gente sai do problema, e aí na Uhum. segunda a gente está lá de novo no estresse. Então, isso explica também muitas coisas que a medicina não explica, né? A medicina, ela dá, é uma causa idiopática, é uma causa postural, é uma causa de sobrecarga. Então, aquela coisa da LER, da, das inflamações, né, que a gente tinha muito na fisioterapia antes, de, isso é repetitivo, você tem essa tendinite, né? Então, a gente quer sair um pouco disso e buscar realmente, será que é uma tendinite? Se 10 pessoas fazem o mesmo movimento, o mesmo trabalho, né, todo dia igual, por que só duas têm tendinite? Por que não são as 10 que têm tendinite? Então, a medicina germânica, ela explica isso, porque vai ser de acordo com aquilo que eu te falei, do conflito. Vai ser como a pessoa está se sentindo, como que ela está naquela posição. Né? O que aquilo remete para ela? O que aquele trabalho remete? Ela está com medo de perder o emprego? Será que tem um colega ali que está ameaçando? Então, isso vai gerar os sintomas na pessoa consequentemente, vai afetar o trabalho, né? Vai afetar o trabalho, ela vai começar a faltar e a coisa vai se arrastando aí, até muitas vezes a pessoa ficar inativa, né? Não poder retornar ao trabalho, e isso vai realmente para a empresa, vai ser um prejuízo. O que está oculto, né, Rafa? O que está inconsciente para ela, mas que o corpo está expressando e está gritando, né? O corpo, você vai Exatamente. perceber na hora o que essa pessoa está gritando, que o corpo dela está falando, mas que ela não percebeu ainda. Ó, acho que é Lu, escreveu aqui, ó, Rafa é um super bruxo do bem. Nossa família é apaixonada como você nos trata. Muito bom, muito bom. Lúcia, grande Lúcia, obrigado aí pela prestigiar a gente. Fico feliz aí. Uma grande amiga nossa. Eu vou mostrar aqui o esqueminha. Uhum. Vamos ver se dá para ver. Aqui é o que são as questões que eu te falei Uhum. das divisões do cérebro, tá? Que a gente tem. Então, se a gente está, por exemplo, na empresa, né? Uhum. A gente quer, está com medo de perder aquele cargo. A gente está se sentindo ameaçado, tá? Então ele vai entrar aqui, ó, conflitos do endodermo. Então o que a pessoa pode, se ela está vivenciando um problema desse, ela pode estar tendo problemas digestivos, ela pode estar tendo sono noturno, tá? Então são os sintomas que ela vai trazer, dor de cabeça. Então são conflitos de bocado. Tá? Bocado é o quê? É tudo que a gente quer, ou que a gente quer se apossar, ou que a gente está com medo de perder. Então pode ter relação com o trabalho, né? Pode ter uma relação com o parceiro, e que vai afetar, que vão ser conflitos arcaicos, são conflitos de sobrevivência, tá, Gabriel? Então Uhum. toda vez que a gente sente, por exemplo, teve uma crise global, eu estou com medo de perder a minha fonte de renda, eu vou entrar aqui, eu vou entrar num processo que eu vou ter sintomas aqui. Então, fígado, estômago, intestino, ele vai entrar nesses sintomas aqui. Tá? Uhum. O que a gente mais é mais comum são os conflitos do mesoderma, que são dos músculos. Não sei se dá para ver aqui, tá? Dá Então, para ver sim. então a questão muscular, né? Questão de coluna, questão de dor. Então ela vai entrar aqui no mesoderma. Então, são câimbras, são dores musculares, tendinites, espasmos de músculos. Então, toda vez que a gente tiver situações que a gente está se sentindo atacado, que a gente está se sentindo desvalorizado na profissão, no cargo, eu já estou nesse emprego aqui há 5 anos, eu nunca tive aumento, tá? Então, a gente pode entrar em processos que vão dar sintomas aqui.
sintomas musculares e sintomas nos tendões. Então, é uma outra área do cérebro que ela vai estar em conflito. Tá? Aham. Então, essa área do mesoderma. E aqui eu tenho o ectoderma, que é nosso cérebro mais novo. Tá? Então, ele tem a ver com os medos, né? Tem a ver com as nossas percepções, com nossos contatos e com relacionamento. Então, o ectoderma é onde também costuma dar muito problema e muitos sintomas. Então, toda vez que eu senti ameaça no meu território, senti, eu não estou indo muito bem, o meu chefe está me olhando estranho, será que eu estou com algum problema? Identidade, tá? Identidade, será que eu estou no cargo certo, eu estou na profissão certa? Como é que está isso na minha vida? Aquela crise da meia-idade? Então, eu vou ter sintomas do ectoderma, tá? Então, eu posso ter sintomas na pele, posso ter alergias, eczemas, tá? Então, dores neurais, aquela dor profunda, aquela dor no osso, tudo isso faz parte do ectoderma, que é o nosso cérebro mais novo e... Deixa eu virar aqui. É o nosso cérebro mais novo. Então, cada tipo de conflito, ele vai dar um sintoma. Né? Então, Sim. a gente já parte dali, a gente tem que ajudar o corpo, ajustar o corpo, para ele conseguir passar por esse processo, mas também ajudar a identificar o que está acontecendo, o agressor, como lidar com isso diferente. Né? Então, criar estratégias, indicar a pessoa para uma terapia, né? Indicar a pessoa para uma mudança, ajudar ela, porque o corpo está manifestando, o corpo já não está mais dando conta de lidar com aquilo. Sim, e aí quando chega, né, com isso já mais explícito, assim, de dor, de doença, qualquer coisa que você já faz o mapeamento, né? Caramba, isso tem a ver com essa parte aqui, e aí começa a investigar, né, a pessoa da anamnese, como você falou, de Sim, você olhar o que culminou naquilo e a origem daquilo. Mas a importância desse mapeamento, né, de você já compreender aonde pode estar aí o indício, né, de cada coisa. E muito exatamente. bacana, essa muita conexão do próprio, daquela visão, né, do cérebro reptiliano, que é mais instintivo, e aí a Sentido. gente não percebe porque é inconsciente, né, o corpo está reagindo, ação e reação, e o do próprio neocórtex que você trouxe, né, que é o cérebro mais novo, e aí É, questões assim, mais até de identidade, achei bacana você trazer. a identidade ela vai afetar a região do cóccix, tá? Região do cóccix, região do reto também. É que assim, se a gente pegar um órgão só, né, a medicina chinesa, ela traz o medo como rim, né? Uhum. Então, só que na verdade assim, o rim ele tem três tecidos, né? Ele tem essa reação ao medo, mas ele também tem uma reação ao abandono, né, que entra Uhum. lá no endoderma. É quando o paciente está internado, ele começa a insuflar, ele começa a inchar. Né? Então, a gente em home office, a gente isolado, o que as pessoas falam? Eu comecei a engordar, eu estou retendo líquido. Então, ela Não é está só alimentação, né? Não é só alimentação, é um conflito biológico. Né? É uma sensação de abandono, estou ilhado. Né? Estou ilhado, não posso abraçar uma pessoa que eu amo, eu estou impedido, às vezes a pessoa mora sozinha, ainda é pior. Tá? Então, ela entra num processo biológico de ativação daquele rim, e isso pode culminar numa dor lombar. Ela pode vir procurar a osteopatia, uma terapia, com sintoma de dor lombar. Tá? Mas a causa tá lá nesse processo do rim. E o rim tem ligações diretas ali com nervos e com a lombar, com o diafragma e tudo mais. Sim, é bacana de compreender nessa conexão do quanto os nossos órgãos dizem, né, sobre nós, sobre a nossa rotina, da nossa saúde, mas não saúde que a gente vê no espelho, né, mas é uma saúde interna que a gente se conecta, né, com cada parte do nosso corpo e compreende se ele está bem, se ele não está, se ele precisa ser olhado, se precisa ser compreendido de alguma forma. Muito bom esse olhar interno, né, dos órgãos e o quanto eles dizem e se conecta com tudo. Né? Igual você falou, a Sim. parte do rim com a lombar, a parte do estômago com talvez, né, a própria coluna. Então, como é que conecta com tudo isso? E essa parte de, por exemplo,
você trouxe esse exemplo de estar em casa, né? De você estar ali e, cara, tem coisa para fazer, surgiu uma dor, mas eu estou suportando ela e ela pode ir para outro lugar e outro lugar e tem uma hora que explode, né? Aí é a hora de procurar ajuda, de procurar olhar. O quanto é importante essa prevenção, né? É muito da própria medicina aí normal. Daí. O custo de prevenir é melhor do que o custo de remediar depois, né? Do que querer buscar algum conserto. Mas a prevenção disso, como é que as pessoas podem ir prevenindo isso, principalmente nesse contexto que a gente trouxe de home office, de trabalho, de empresa? Eu trago muita questão da empresa, né, para a empresa fazer isso com os colaboradores, com o quadro de equipes, que é o pertencimento. Né? O quanto está existindo aí pertencimento, conversas, alinhamento, para as pessoas, mesmo em casa, se sentirem perto e próximo. E aí foi o exemplo que você trouxe. A pessoa se sente abandonada, né, trabalhando em casa, isolada, ilhada, isso vai acontecer. O que essa pessoa pode começar a olhar e começar a prevenir para não estourar em algum ponto? Olha, esse exercício que você disse é incrível, né? Porque às vezes o cara está lá exercendo o papel dele, ele está se sentindo impotente, porque ele não, às vezes não está conseguindo desenvolver, então ele está trabalhando mais horas, valorizado, né? Não tem o reconhecimento, não tem um feedback que talvez ele tinha antes. Então esses exercícios, atividades em grupo, eu acho que a empresa tem que realmente olhar para isso, com os colaboradores, porque senão vai começar a dar defeito, vai começar a dar sintoma, tá? O que eu falo na questão de prevenção geral, né, para as pessoas, é assim, começou a sentir, eu estou acordando cansado, né, eu tenho uma dor ali que ela não está me travando, eu não estou travado, mas ela está me limitando, eu não tinha essa dor ano passado, sabe? Então, minha digestão está lenta, eu estou com refluxo, dor de cabeça, são já sinais que tem coisa para melhorar, tem coisa para mexer, tá? O que é comum, assim, sempre que a gente tem algum impacto mais forte, né, vamos chamar de trauma, um impacto, uma perda, uma mudança brusca, inesperada, a gente vai entrar em estresse. Esse estresse pode durar 1 hora ou pode durar 1 ano. Né? Então, quando a gente está nesse estresse, a gente não vai ter muito sintoma, porque a gente está nessa correria de sobrevivência. Tá ouvindo? A gente está ouvindo, Seu áudio deu uma cortada, voltou. me ligaram aqui. A gente está buscando essa sobrevivência. E quando a gente consegue, a gente relaxa. Então, vem aquela cascata. Aquela cascata de dor, de inflamação, de sintomatologia. E aí é onde fica realmente, a pessoa pode ter uma crise aí mais forte. Né? Então, assim, essas pequenas nuances, né? Ansiedade, cansaço, dor que não tem causa, né? Já são motivos aí para buscar a osteopatia, buscar uma avaliação, e que já o corpo ele tá já começando a pedir ajuda. Sim, e olhar para isso, né? Tá pedindo ajuda por quê? O que aconteceu, né? Ô, Rafa, tem uma pergunta aqui, ó, pessoal do Girassol Saúde, lá, querido Celso, grande amigo. Ó, ele fez a pergunta aqui: o quanto a medicina germânica está relacionada a livros como A Doença como Caminho, de, não sei o nome dos autores, Dalk e um outro aqui, ou são linhas diferentes? E ele perguntou uma recomendação de literatura. Você conhece esse livro? Tem alguma relação com a medicina germânica? Eu conheço, são linhas um pouco diferentes, né? Tem aquele livro do Val Capelli também, Val Capelli e Gasparetto, que é bem didático, eu acho que é um livro muito legal para o pessoal começar a ler, né? E buscar esses sintomas, mas são literaturas diferentes. O Dr. Hammer, a medicina germânica, ele traz o quê? Um contexto biológico, tá? São conflitos biológicos, conflitos de sobrevivência, e essas ligações que a gente tem a nível cerebral. Tá? Então, assim, ainda tem pouco material em português,
Tem alguns canais aí, alguns terapeutas que estão já trazendo, estão dando formações online. Tá? Por enquanto é um curso livre, então tem cursos livres que qualquer profissional pode fazer. Tem cursos muito bons no Brasil, mas a gente tem poucos livros ainda. A gente tem alguns manuais, digamos assim. Uhum. Tem um manual que é bem completo, que ele é em espanhol, que tem todos esses mapas e sobre isso que eu falei. Um material bem legal, se você quiser, eu posso te encaminhar para você passar para o pessoal, para seus amigos. Quem tiver mais interesse aqui das literaturas, né, Pode pode mandar pedir. um direct aí pro Rafa, perguntar, que é bacana compartilhar, né? Sim, dá para compartilhar sim. E, mas tudo isso agrega, né? Tudo isso, assim, todas essas terapias, existe um momento certo de usar, né? Existe um momento Sim. certo de usar. São Seja, pode ser ferramentas complementares, né? E você tem aí não. a possibilidade de utilizar uma filosofia, uma metodologia, uma terapia diferente, uma ferramenta. Então, você vai encontrando aí o que é possível utilizar. Por isso, muita visão, né, de você conhecer a pessoa, buscar esse contexto, buscar compreender, conversar, para olhar para isso de diferentes visões. E aí, igual você falou, se for alguma coisa mais emocional, como é que vai resolver? Se é alguma questão que ela precisa constelar, é questão familiar, como é que você vai indicar? É. Né? É importante conhecer, né? Conhecer essas ferramentas, porque tudo agrega e tudo se complementa. Acho que você tem que ter um terapeuta, né? Seja ele um psicólogo que tem esses conhecimentos, seja um coaching, e ele tem que te ajudar a direcionar, né? Muitas vezes a pessoa pergunta para mim, eu estou com isso, meu filho tem isso, e às vezes eu falo, não, vai fazer tal terapia, vai fazer a constelação, né? E aí, se tiver necessidade, a gente faz o tratamento, a gente faz alguns ajustes. Às vezes a gente só descobre fazendo a sessão, né? Então, durante o processo, uma, duas, três sessões, a gente começa a descobrir uma situação que precisa de uma outra intervenção, né? Às vezes é um trauma muito profundo, alguma coisa realmente que estava ali no inconsciente da pessoa, e que acaba aparecendo, né? Numa liberação que ela tenha na sessão. Então, assim, busque pessoas que você possa confiar, né? Então, assim, pergunte se você, por exemplo, é cliente aí do Gads, né? Putz, eu estou sentindo isso, o que eu procuro, quem que eu procuro, né? Mas é saber que existem essas ferramentas, que são coisas relativamente novas e que estão para ajudar a gente. E o que eu falo? A gente estuda muito para quê? Para a gente resolver o problema da pessoa o quanto mais rápido, né? O quanto ser o mais assertivo possível. Então você tem que ter um terapeuta para buscar e possa te auxiliar nesse momento. Eu acredito que talvez na última década, nas últimas décadas aí, né, Rafa, o quanto essa medicina alternativa de pessoas querendo evitar remédios, querendo evitar, né, compostos químicos e buscar compreender aí a origem das dores, doenças, essa medicina alternativa inspirou muitas pessoas, né, a buscarem realmente ajuda e não, digamos assim, caramba, eu tô indo no médico, ele tá falando que eu tenho que tomar remédio. Eu tô indo em outro, ele tá falando que eu tenho que tomar alguma coisa. Então, quantas pessoas já estão mais conscientes e mais espertas, né, Rafa, para buscar realmente terapeutas, fisioterapeutas, questões assim de você olhar para alguma coisa, buscar a origem, o quanto essa visão da psicossomática, né? Quantas coisas criadas pela nossa mente, nosso corpo, afeta e a gente não percebe, e isso decorre para outras coisas. Então, acredito que nessas últimas décadas aí tem sido esse movimento, né? Do quanto mais pessoas buscarem fazer diferente, não só a medicina tradicional, mas essas novas fontes aí de conhecimento, fontes que trazem resultados, igual você falou. Pode ser que tenha pouco disseminado, é novo e tudo mais, mas os resultados são Sim. incríveis. E a gente busca Então, essa transformação através desses resultados, né? olha, para todo mal a cura, né? Já dizia a canção. Só que assim, nem todo mundo está disposto, né? Nem todo mundo está disposto a, de repente, abandonar um medicamento, buscar uma outra linha, né? Olhar para o problema, confrontar a situação. Então, muitas vezes a pessoa só quer
ela quer só seguir em frente, só que aquilo tem um preço. Chega um momento que não dá mais, e não dá mais, né? Então ela vai ter que trabalhar aquilo, ela vai ter que olhar para aquilo, ter um apoio. Então, assim, as pessoas às vezes a pessoa me encontra que ela viu uma outra pessoa falando no mercado e ela marcou comigo. Então, assim, e a pessoa que está aqui do lado, né, e ela às vezes não quer confrontar, ela não quer, não, deixa, depois eu faço, depois eu faço. Então, assim, o universo ele vai conspirar, né? Você tem que estar aberto, você tem que querer se tratar, querer melhorar. É muito comum as pessoas passarem por sessão e falar, nossa, como é que eu não descobri isso antes? É muito bom, estou me sentindo bem, deveria ter vindo antes, né? E a gente tem outras terapias aí, também tão boas, quanto a Michelle, que está assistindo a gente também, que é uma terapeuta Ayurveda maravilhosa, faz Thai Nossa, a massagem. Ayurveda é magnífica. A minha esposa, né, por estar ligada ao yoga, ligado a esse mundo assim mais próprio terapêutico do corpo e tudo mais, ela traz muitos ensinamentos da Ayurveda, ela utiliza, né, compreende muito, utiliza aí essas formas de ver e cuidar dos doshas. Então a Ayurveda é mais uma medicina alternativa aí para a gente poder se compreender e encontrar a saúde que a gente busca, né? Buscar saúde, né? Então eu me trato com ela faz Thai massagem, que também ajuda a circular a energia do corpo, né? Então ela ajuda ela faz movimentos, tem alongamento, uma terapia, não é só uma massagem relaxante, é muito além de uma massagem relaxante, é muito mais completa, né? Então a gente tem que se cuidar, eu me trato com ela, né? Sempre indico, ela é lá da minha cidade natal, de Suzano, hoje minha clínica é em São Paulo, né? Fico mais Uhum. tempo aqui, e ela dá formações e tal, então assim, são terapias que estão para ajudar a gente também, né? Então a gente tem que a pessoa ela tem que buscar informação, né, e buscar a origem. Então, assim, sempre a mensagem aí que eu tento deixar, né, desse nosso bate-papo é assim: eu comecei a ter uma dor 2 meses atrás. Uhum. Ok. Aconteceu alguma coisa? Não. Fez um movimento? Caiu? Torceu? Né? Não. Então, assim, o que você estava vivenciando? O que aconteceu? Né? Aconteceu um processo, aconteceu uma separação, aconteceu uma mudança, estava com medo que passou, né? Então, assim, você tem que começar a se indagar já. Nossa, eu estava com uma briga lá, com estresse com meu pai, e resolveu, a gente fez as pazes, né? Então, assim, o corpo ele vai manifestar. E isso é natural, a gente tem que deixar as coisas acontecerem. A gente nos permite, esse é o problema, né? A gente não nos permite ficar em casa, a gente não se permite, às vezes, falar, não, hoje eu não vou trabalhar, eu preciso descansar, eu preciso comer mais, eu estou sentindo fome. Tudo isso são processos naturais e biológicos. A gente tem que começar a entender isso que o Dr. Hammer traz. E são fases, são ciclos. A gente tem que entender e começar a respeitar esses ciclos para a saúde retornar ao nosso corpo. Buscar esse estado natural, né, Rafa? Na minha Exato. formação de psicologia transpessoal, a gente trabalhou muito essa questão como que as doenças, né, acabam parando no nosso corpo, viram psicossomáticas e adentram, a gente não percebe que isso está acontecendo. E aí eu lembro, tem uma frase lá acho que é o Hipócrates, que é, né, um dos primeiros gregos a falarem de medicina, de falarem de doença, que o primeiro passo é compreender essa origem, né, a origem dessa doença. O primeiro passo para o paciente, para a pessoa se curar, é compreender essa origem. Nada externo, nada vai resolver. Você pode, digamos assim, pode amenizar e encontrar novas formas, mas se a gente não buscar essa origem da doença, buscar a origem do que pode não estar contribuindo para a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual, a gente vai estar nesse eterno dor, nessa eterna dor aí de quantas complicações surgem a gente não percebe. Ô Rafa, quero agradecer de coração o seu tempo, disponibilidade, tanto conhecimento aqui, experiência compartilhada. Fico muito feliz a gente poder trazer esse tema, principalmente ligado ao trabalho que a gente está trazendo aí, né, na empresa com alma. Precisamos olhar nossa forma de trabalhar, como as empresas fazem isso.
Então, sou muito grato, assim, pelas experiências que você trouxe aqui. Ó, tem alguns comentários aqui, ó. Elizabeth escreveu, principalmente nesse momento que a ansiedade bate forte, ansiedade, tem aquelas revistas chamativas assim, né? Escrevem ansiedade, o mal do século, depressão, o mal do século. O que aquela ansiedade está escondendo, né? Então, aquela ansiedade, ela pode ser por um abraço, por um encontro, né? Então, aí entra no conflito que eu falei, no conflito do abandono. Então, a gente começa a inchar, a gente começa a repelir. Então, aquela ansiedade, ela pode estar só tampando o buraco da real causa, né? Da real causa que tá por trás ali, manifestando. A ansiedade é um sintoma. Mas o que está por trás? Qual que é a verdadeira causa ali por dentro? Então, a gente tem que começar a olhar para isso e entender que existe, né, você pode procurar, tem terapeutas aí gabaritados, às vezes a gente quer jogar a responsabilidade para o médico, né? Então, voltando à questão da empresa, do trabalho, eu vou no médico, né? O médico vai falar o que eu tenho para fazer, o que eu tenho que fazer. E o médico, ele estuda a patologia, né? A gente trabalha entre o normal e a patologia. A gente trabalha aqui, no que é disfuncional. Né? Então, o que é disfuncional é o que a gente estuda, é o que a gente ajuda. Porque, assim, às vezes está aqui no funcional e a pessoa vai no médico. O médico ele não vai conseguir lidar com aquilo. Né? Ele, não, fica 3 dias em casa, passar, volta aqui, se piorar, volta. Né? Então, ele vai só atacar a patologia. Né? Então, a gente tem que começar a buscar o que é o funcional, o que é o equilíbrio, né? Essa questão do descanso, essa questão de ir na praia, de ir no mar, se conectar com a natureza, do equilíbrio alimentar, tudo isso é osteopatia. A osteopatia não é só estralar a coluna e apertar os pontos. Ela vai também por esse aspecto. Ó, a Biga, aliás, escreveu aqui, identificar a causa porque o ósteo me ensinou que a causa está em lugares que menos se espera. Ósteo é vida. Obrigado, viu? Tá vendo? Já aprendeu na prática. Ó, o pessoal tá mandando uns parabéns aqui, Michele, Arte em Casa, Elizabeth, muito bom, muito bom. Remédio não resolve, osteopatia vai mostrar esse equilíbrio, né? Em como que a gente pode buscar essa saúde aí. E o remédio ele é importante em algumas fases, né? Quando a gente tem uma inflamação muito forte, a gente tem realmente o remédio, uma injeção, ele tem o papel dele, né? Tem o papel dele ali de ajudar. Mas passou aquele tempo, passou aquela fase aguda, tem que reabilitar, tem que corrigir, tem que ajustar o corpo. Né? Senão você fica só naquele ciclo e a coisa não vai, a coisa não resolve, com certeza. Sim, e tantas coisas que a gente acabou não aprendendo assim na escola, né, Rafa? A própria questão que você falou do cortisol, né? Essa questão dos hormônios, o que acelera, o que diminui isso, a compreensão do que significa cada coisa, como que a gente pode evitar cair nessas ciladas, assim. São coisas que a gente não aprende na escola, mas que quando a gente se conhece, quando a gente busca um profissional que explique a importância disso, a gente começa a compreender e começa a evitar, né? É importante essa tomada de consciência. Isso né, se conhecer, isso se autodesenvolver. Acredito que todos estamos aqui para isso, para crescer, para evoluir, nos conhecendo, né? Não, digamos assim, apenas repetindo padrões, fazendo coisas, colocando o nosso corpo como cobaia, assim, para sofrer e ter dores e tudo mais. Buscar ajuda, né? Buscar ajuda, buscar o entendimento, se permitir, porque muitas vezes vai contra crenças que a gente traz. A gente traz crenças e a gente vai descobrir que às vezes nosso sintoma não tem nada a ver com aquilo. Né? E a gente vai ter que confrontar coisas, vai ter que olhar para as situações para poder se curar daquilo. Aí a cura acontece. A verdadeira cura acontece aí. Então, a gente tem que se permitir, tem que ter um profissional ali apoiando. E todo mundo, né? Todo mundo. As pessoas acham que a gente, porque é terapeuta, não tem os problemas, não tem dor, né? Então, a gente tem sim também. A gente tem que se permitir se cuidar e resolver as coisas para ter uma qualidade de vida boa. A qualidade de vida, ela existe. Ela existe e a gente tem que se permitir e deixar ela acontecer. Senão é aquela velha da terapia, né? A gente chega falando 5 coisas, e aí por trás tem alguma coisa oculta
o que realmente está acontecendo. Você pode ficar falando um monte de coisa, né? Mas pode falar um monte de dor, um monte de complicação que você está tendo no corpo físico, mas o que está por trás daquilo? E isso é se investigar, isso é se conhecer, isso é realmente despertar aí para algo que você não viu antes, né? Que não tinha percebido. Exatamente. Muito bom. Rafa, quero agradecer de coração seu tempo, disponibilidade, mais uma vez, compartilhar tanta coisa aqui. Fiquei muito feliz a gente conseguir marcar essa live. Faz tempo que a gente está combinando, trazer esse tema tão bacana. Você trouxe aí até um diagrama mostrando para a gente como que isso impacta. Só para a gente conhecer um pouco desse mapeamento, né? Já está mais consciente do que pode ser coisa simples no dia a dia, mas que pode resultar nisso, para a gente não cair em ciladas e evitar isso. Né? Muito bacana. Quem chegou agora também é buscar esse equilíbrio. Acho que essa é uma grande chave, né? Como que a gente busca o equilíbrio na nossa saúde e que isso não prejudique, né, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de viver. Está sempre nesse caminho aqui. Rafa, se as pessoas quiserem conhecer mais seu trabalho, conhecer mais do que você pode indicar, deixa aí os recadinhos finais. Olha, meu consultório ele fica em São Paulo, né, no bairro de Perdizes. Então, a gente tem também a microfisioterapia, né, trabalhamos também com acupuntura. Dentro da osteopatia, a gente faz uma avaliação também da pisada, da postura, toda essa relação do corpo. Então, quem precisar pode mandar no Rafael Cunha _osteo, tá? O nome da clínica é Instituto Proterapia, que é o nome do nosso espaço. Então, quem quiser, a gente está aberto aí, qualquer dúvida, tiver alguma situação e querer conhecer a osteopatia ou precisar de um tratamento, também a gente está à disposição. Obrigado, Gabs, pelo convite. Deu para explicar um pouquinho, mas a gente tem muito assunto ainda para desenrolar. E a todos os convidados aí, todo mundo que assistiu, os amigos, os pacientes, os ex-pacientes. Isso aí, é um assunto uma boa noite. É um assunto muito vasto e quem quiser aprofundar aí vai atrás do Rafa, vai conhecer. Sexta-feira eu vou estar aí fazendo uma sessão de osteopatia. Combinou de fazer nessa semana da live da sessão. Tomar um café. Isso aí. Gratidão a todos aqui que estiveram com a gente. Acompanhe o trabalho do Rafa, acompanhe o trabalho da Empresa com Alma aqui. Quem quer olhar para essa forma de trabalhar, quem quer cuidar da alma da sua empresa, a gente está trazendo assuntos e temas relevantes aqui. Tem muitas lives, todas as semanas 2 lives, trazendo esses temas tão importantes, com convidados aí ilustres, como o Rafa aqui, compartilhando tanta coisa com a gente. Obrigado, uma ótima noite. Obrigado, parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado, amigo. Até a próxima, boa noite. Até mais, falou, tchau, tchau.